Vamos ler? Vamos ler junto? E disse um certo homem, tinha 2 filhos, pode passar aí, Alice. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos seus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com ele, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, pois, para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se comoveu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e o alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vamos voltar e ler esse junto aí, todo mundo? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Te pedimos agora que o Senhor esvazie os nossos corações de qualquer coisa que possa atrapalhar ouvir tua palavra nesse momento. E Pai, toma-me nesse momento para que eu possa ser somente um instrumento usado em tuas mãos, e que hoje seja somente, ó Deus, a tua glória ser glorificada nesse lugar, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos no mês da juventude, nós estamos no mês que é comemorado o mês da juventude, e hoje especificamente também é o dia do jovem batista. A gente está no ênfase em trazendo mensagens para a juventude, o foco, a galera está aqui fazendo bastante confraternizações. Ontem teve aqui uma pizza legal que o Fábio trouxe aqui para a galera, que eu nem pude vir, inclusive, estou devendo o Fábio, tem que dar o dinheirinho ali, que eu falei que vinha, não vim, né? Mas teve uma pizza aqui. O pessoal está procurando fazer as coisas, o pessoal está procurando interação. Ia ter o paintball ontem, Fábio é doido que eu fosse no paintball, mas eu não vou, porque eu sou alvo fácil demais no paintball. Eu detesto sentir dor, esse negócio, aquelas bolinhas que batem na gente, deixa cada vergão, não vou. E eles vão, semana que vem, eles vão para o peito do pombo. E Kelly falou: vai antes. Falei: Kelly, não vou. Esse negócio de subir morro não é comigo. Então, a juventude está procurando fazer alguma coisa. A juventude está procurando agir, está procurando motivar, está procurando fazer a coisa. Mas antes, o que tem a ver essa palavra do filho pródigo que a gente está falando aqui? Nos dias de hoje, a gente tem vivido uma geração
que está clamando, está bradando para os quatro cantos todos os direitos que ela tem. Uma geração que está gritando, está militando fortemente para tudo aquilo que ela tem direito, tudo aquilo que ela exige, tudo aquilo que ela bate o pé. Porque hoje, você tem direito a tudo. Mas o que mais a gente esquece, que tem se perdido em todos os nossos dias, eu peço a você só para ficar com a Bíblia aberta aí, tá, gente, que a gente vai conversar bastante sobre esse texto. O que mais a gente tem perdido nesses dias é a sensação e a certeza dos nossos deveres. Eu sou de uma geração, por mais que eu tenha poucos 34 anos, Obadia, eu ainda tive lá no colégio, eu não sei quem teve aqui, aquela moral cívica e ética, não lembro da matéria. Educação moral e cívica, onde a gente estudava todas essas coisas e tinha essa percepção de direitos e deveres de um cidadão. Eu tive nisso aí. Depois de alguns anos perdeu-se essa matéria. O pessoal aí da educação vai poder falar melhor aí do que isso. Perdeu, saiu da grade curricular. Mas quanta diferença fez isso aí? Porque eu comecei a entender que eu tenho deveres diante da sociedade. Eu tenho um compromisso diante de uma sociedade. Todo aquilo que eu vou lutar e vou buscar, eu tenho um dever de compromisso com aquela sociedade. E o tema dessa mensagem que eu queria trazer hoje para os irmãos são as responsabilidades das nossas escolhas. Dentro dessa história que o Senhor estava pregando, Ele estava pregando diretamente para os publicanos e fariseus. Ele pregava para os seus, ele pregava para o povo judeu daquela época, como se fosse aqui hoje, ele pregava para a igreja de Cristo. Ele pregava para a própria igreja, para que eles entendessem qual era a verdadeira mensagem que ele estava trazendo, que era uma mensagem de misericórdia, que era uma mensagem de redenção, que era uma mensagem de perdão. E ele trazendo essa mensagem, ele trazia também as consequências das escolhas de cada um deles. O Senhor era direto, Ele era claro, Ele era muito objetivo através de parábolas, para que as pessoas pudessem entender. Por que Ele falava em parábolas? Para que as pessoas tivessem fácil compreensão daquilo do próprio cotidiano deles ali. E algumas coisas que chamam muita atenção dentro dessa parábola do filho pródigo, são alguns pontos bem minuciosos que a gente pode começar a falar aqui. O primeiro deles é que esse filho pródigo, o filho mais novo, ele desmoraliza o pai. Mas como que ele desmoraliza, que ele fala com tanto carinho? Irmãos, o povo judeu, se você o filho chegasse para o pai, naquela época, pai, olha só, eu estou querendo viajar, estou querendo sair fora, dar um rolê, mas eu preciso que o senhor me dê a parte da minha herança aí. O filho solicitar a parte de uma herança para o pai era algo tão sério, tão grave. Então, um especialista, um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, ele é adventista, ele contou que ele foi contar essa parábola do filho pródigo, e não lembro o país que ele foi, no Oriente Médio, ele foi contar numa roda de conversa lá. No primeiro momento, quando ele falou que o filho pediu herança para o pai, os homens logo negociaram: não, você é maluco, isso é besteira. Porque se um filho pedisse a herança para o pai, a herança, ela só vem proveniente ao quê? A morte do pai. Quando você pede a herança para o seu pai, o filho pródigo, ele estava desejando a morte do pai dele. E isso era inadmissível perante ao ambiente judaico da época. Então, já começa o desrespeito do filho perante a figura de seu pai, quando ele solicita parte da sua herança. E o que o seu pai faz? Ele vai lá então, ele vende 1/3 da fazenda, porque o filho mais novo, e repartiu entre eles, ou seja, o filho mais velho também recebeu a herança. E o filho mais velho recebe 2 partes, porque ele é o mais velho, o primogênito, ele tinha um direito à maior parte da herança. Então os 2 receberam. Se a gente vê nos filmes, na década passada, no século passado para cá, quando veio o rebuliço midiático dos filmes, seriados, a gente vê que a figura do pai começa a ser desmoralizada. O pai, você vai ver que sempre naqueles filmes de comédia, o pai é sempre um bobão, é um alegre, é um paspalhão, é um cara feliz, é um cara que o filho passa a perna e fica nisso aí.
a figura do pai já começa a ser desmoralizada nesse primeiro momento. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que os dois recebem, como eu falei, no versículo 12. Se você for no versículo 12 aí. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens. Aí o pai repartiu por eles a fazenda. Então, os dois, o filho mais velho também não escapou dessa parte de desmoralizar o pai, não. E o filho mais novo sai para viver sua vida. Então, a responsabilidade. O pai em momento algum questionou que o filho saísse da sua casa, que levasse a sua herança, que fosse. A escolha foi totalmente dele. Aí eu pergunto para você, como é que está sendo as suas escolhas? Como está sendo as suas decisões? O filho achou que era a melhor coisa, era sair, eu vou viver minha vida, porque eu sei o que eu faço, eu sei que agora eu posso investir o meu dinheiro em bitcoins, agora eu posso pegar todos os meus bens, que agora vai render 10% para mim ao mês, porque eu estou garantido, eu sei o que vai acontecer, eu posso investir aqui, eu posso comprar outro bem ali, eu posso ir para uma boate aqui, eu posso fazer aquilo, porque agora eu tenho dinheiro. Esse foi o primeiro passo que ele deu, se distanciar do seu pai. Aí o pecado entrou e o pecado cortou esse elo de ligação entre o filho e o pai. Mas a consequência do pecado, se a gente começar a trabalhar nisso aí, qual é a consequência do pecado? A consequência do distanciamento de Deus, que é proveniente ao pecado. Quando vivemos longe de Deus, saímos debaixo da proteção e estamos fadados ao fracasso constante. Ele gastou todas as suas riquezas, pois sua saída fez com que sua fonte de rendimento fosse esgotada, mas ele precisou passar por esse aperto para entender. Mesmo ele sabendo que estava fadado ao fracasso, ele insistiu. Porque o pecado ele é sujo, gente. O pecado é sujo, irmãos. O pecado, quando ele começa a entrar no nosso coração, ele cega a nossa visão para qualquer possibilidade de erro. Porque ele traz uma autoconfiança para a gente, de que nós somos soberanos de nós mesmos. E aí o pecado, ele faz com que você passe por situações extremamente degradantes, situações completamente conflitantes com a sua crença, como que você acredita. E para os judeus, os irmãos sabem aqui, qual era o relacionamento entre judeus e porcos, como que era ruim. Eles não comem nada de carne de porco até hoje. Eu não serviria não, tia Regina. Eu não ia recusar uma costela de porco. Bem fritinha, bonitinha, aquela que o Badia sabe fazer. Eu não ia recusar jamais uma costelinha de porco. Daqui eu não sirvo para ser judeu, não. Então, esse jovem vai para o mundo, ele começa a fazer tudo que ele queria fazer, gastar, ele achava que ele era dono de si mesmo, começa a perder dinheiros, e ele não sabe a quem recorrer, porque o pecado o distanciou dele totalmente da figura do seu pai. O pecado começou a distanciar do pensamento de voltar para casa, o pecado deu autonomia para ele achar que ele poderia ser a solução para os problemas dele, e ele teve que se humilhar a cuidar de porcos. A cuidar de porcos. O pecado gera consequências graves, e a Bíblia nos mostra muito sobre isso. Um exemplo delas é que o profeta Jeremias, ele já alertava o povo das consequências que viriam sobre o distanciamento de Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê o mal, e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres o temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O pecado faz desgraça na vida da gente. Mas o pecado, ele entra em nossas vidas unicamente pelas nossas escolhas, unicamente pelas nossas decisões. Uma outra consequência que é evidente na Bíblia, lá no começo de tudo, entre Adão e Eva, onde eles escolheram pecar, foram tentados pela serpente, tinham convicção do mal que aquilo poderia trazer para a vida deles, mas mesmo assim optaram
em comer do fruto proibido. O povo do deserto é um grande exemplo disso, que muitos aqui já conhecem, o povo tendo a manifestação do Espírito de Deus frequente, onde uma coluna de fogo acompanhava o povo no deserto à noite, que o deserto, por mais que a gente acostume saber que o deserto ele é seco, a gente sabe também que à noite o deserto é muito frio, então uma coluna de fogo iluminava e aquecia o povo, o pão descia do céu como maná, e o povo não passava fome, no meio do deserto tinha água, porque água em abundância quando eles precisavam, porque o Senhor sustentava aquele povo, e mesmo assim o povo preferiu se distanciar de Deus, e quanto mais distante o povo ficava de Deus, mais distante era a perspectiva de chegar à terra prometida, por conta da desobediência, por conta da escolha do próprio povo de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, quanto mais perto nós estamos do Senhor, maior é a chance e grande a possibilidade de uma vitória garantida. A gente, quando era mais novo, a gente sempre ficava rindo aqui, quando o pastor Francisco citava Agostinho. A gente moleque, né? Fala Agostinho, a gente sempre leva da Agostinho Carrara, da Grande Família. Aí eu lembro que ficava eu e o Patrick aqui sentado aqui e falava, mas o Agostinho, a gente olhava um para o outro e ria pra caramba. Depois a gente zoava ele no final do culto. Mas depois que a gente começa a entrar, a gente sabe como é que esse cara é fenomenal. Agostinho de Hipona, que ele fala que o mau uso do livre-arbítrio é a principal motivo da queda do homem. E Billy Graham falou assim, olha essa frase que Billy Graham usou, que eu acho sensacional. Você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. E então, será que vamos continuar olhando? Você não pode impedir, mas você pode mudar essa situação a partir de um ato seu. E aí o interessante é que na vida desse jovem, o que acontece? Ele tem uma metanoia, e ele enxerga uma possibilidade de retorno. Ele enxerga uma possibilidade de retornar ao seio do Pai, ao seio familiar. E aí, certamente, o Espírito Santo de Deus o incomoda. Certamente. Que aí também mais uma frase que Agostinho de Hipona, no ano de 399, depois de Cristo, lá atrás, esse grande homem usado por Deus, aí, o pastor que vai me zoar depois no final do culto, que eu estou usando Agostinho de Hipona. Grande Agostinho, virei fã, pastor. E ele fala assim, que o filho pródigo, entrando em si, primeiramente, o que aconteceu? Ele volta-se para si, e só assim pode voltar para o Pai. Quando ele começa, que ele cai em si, que o principal inimigo de tudo e todas as coisas é ele mesmo. Ele consegue enxergar a possibilidade que é impossível de vencer sem o Pai. É impossível encontrar alegria, encontrar a salvação consigo mesmo. Mas para isso ele precisa enxergar quem verdadeiramente ele é. E aí ele enxerga, eu errei, eu escolhi, eu estou nessa situação porque eu quis. Então, o filho pródigo ele começa a olhar o pai com uma outra perspectiva, porque ele enxerga que o pecado é mais forte do que ele, e ele não pode suportar aquilo ali, e ele vê a bondade do pai dele, porque ele estava lá comendo junto com porcos, e mesmo assim não saciava a sua fome, e aí ele cai em si, meu Deus, cara, os empregados do meu pai têm pão, têm onde cair, têm onde dormir, e eu estou aqui sendo filho dele, passando por essa situação totalmente desagradável, porque eu escolhi estar aqui. Então ele escolhe mudar, ele escolhe voltar para o pai dele, ele escolhe voltar, e o filho pródigo percebe que seu pai é bom, percebe que até os empregados dele são bem tratados, e com essa percepção, vê a sua volta por ser aceita, nem que seja para ser um empregado. Aí o Salmo 51 de Davi, que ele é um salmo que fala muito sobre arrependimento, o processo do arrependimento do pecado, que é um exemplo disso, que o Espírito Santo, se a gente for no versículo 17, onde nós estávamos aí, no capítulo 15 de Lucas, a gente vai ver que o Espírito Santo,
O primeiro passo que ele faz, ele abre os nossos olhos para a necessidade de lamentarmos o nosso pecado. É um versículo que ele fala assim: e tornando em si. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para a necessidade de lamentarmos os nossos pecados. O segundo passo da mudança que o Espírito Santo faz no nosso coração, ele move os nossos corações para confessar os nossos pecados. E aí, quando o filho pródigo cai em si, e ele fala: levantar-me-ei e irei para ter com meu pai. E aí ele pensa: e direi para o meu pai. Eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. O Espírito Santo começa a tocar no coração daquele jovem para confessar o seu pecado. O terceiro passo que o Espírito Santo faz no processo de arrependimento, ele redireciona os nossos pés para abandonar o pecado. Eu caí em si, vi que o problema era eu. Reconheci que eu precisava confessar o meu pecado. Segundo passo. E o terceiro passo, eu mudo a direção para onde eu estava indo. Aí ele volta para casa. E o quarto passo, ele libera as nossas línguas para clamarmos por misericórdia, para pedirmos perdão ao Pai. No versículo 19, o filho já pensando nisso, e ele vai falar: eu vou falar com meu pai: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Que expressão mais bonita de arrependimento, onde ele teve a escolha de voltar e voltou. E o autor aqui cita uma frase, que arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente resolvido e presta-lhe nova obediência. Nós temos essas diversas opções, e uma coisa me chama muito a atenção nisso aqui: em nenhum momento Deus o arrastou, Deus o empurrou, Deus o obrigou. Em todos esses momentos, Deus apenas mostrou, Deus apenas permitiu que as coisas acontecessem na vida daquele filho pródigo. Mas o terceiro e último passo que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite, com toda a nossa juventude que está aqui presente, essas pessoas lindas, que o inverno deixa todo mundo bonito, todo mundo se arruma bem para vir para a igreja. Até Gleitson está bonito hoje, Esther, está vendo? Está aqui, paizão. Eu tinha que ter brincado com o Gleitson hoje, não aguento. Ele sempre quase me mata quando me vê. Mas o terceiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos, para a gente partir já para o final, a gente já entendeu algumas coisas, já entendemos a consequência das nossas escolhas. E quando nós escolhemos, nós damos o passo errado. O pecado, ele causa o distanciamento. E esse distanciamento traz sérias consequências do pecado. O distanciamento de Deus gera desgraça, gera derrota, gera constrangimento. Mas mesmo nesse distanciamento nós temos a opção de retornar. Mas para termos essa opção de retornar, a gente precisa entender e cair em si, e ver que nós mesmos somos os causadores de todos os males. Nós próprios somos os causadores dos males que acontecem em nossas vidas. Na maioria das vezes por conta das nossas escolhas, na maioria das vezes por conta das nossas falas, das nossas perspectivas de vida. Mas nós temos essa possibilidade de retornar, e essa possibilidade é fantástica. E o filho volta para casa, e o filho volta, e aquela cena maravilhosa, de se fosse um filme, a gente ia ver o pai vendo o filho a distante, e aquela música triste, e todo mundo começa a chorar, e o pai vem e abraça o filho, porque o pai sempre esteve com seu coração contrito. Imagina que aquele pai orava incessantemente pela vida do filho, aquele pai estava de joelhos noite e dia pela vida daquele filho, porque ele lamentava a escolha do filho, mas ele sabia que era necessário que o filho passasse por todas aquelas provações, para entender o tamanho que era do amor do seu pai para com ele.
Mas aí eu trago uma perspectiva para a gente pensar. Pensar agora na ótica do filho mais velho. Pensar agora na ótica do filho mais velho que ficou naquela casa. O filho mais velho naquela época tinha enormes responsabilidades. O filho primogênito de geração naquela época, ele era extremamente cobrado, muitas coisas eram passadas para ele pela responsabilidade da primogenitude daquela casa. Mas aí eu trago o terceiro ponto nessa noite, é que nós somos desmascarados pela nossa ignorância. Nós somos desmascarados. O que mais me chama a atenção dentro dessa história era que Jesus estava contando essa história para os fariseus e publicanos, ou seja, se a gente trouxer para o nosso contexto atual, Jesus estava pregando para os crentes, para os conhecedores da palavra. E na grande, esmagadora maioria das vezes que a gente conta essa história, essa palavra do filho pródigo, nós ficamos extremamente focados na perspectiva da regeneração dos nossos pecados, na possibilidade de retornar e de recebermos o perdão de Deus, porque nós nos arrependemos do nosso pecado e vemos aquela figura linda do encontro do pai com seu filho que estava perdido. Mas a gente tem que começar olhar a trajetória do filho mais velho também. E o filho mais velho hoje eu trago para pensarmos como igreja. Porque o filho mais velho estava ali, sempre esteve ali. Se criarmos algumas ilustrações aqui, entendermos a figura do pai como a figura de Deus, e a figura da casa como a figura da igreja. E esses dois filhos conviviam ali. E o filho mais velho recebeu a herança. Ou seja, o filho mais velho o tempo todo estava experimentando do que a casa tinha de melhor. O filho mais velho trabalhava para o crescimento da casa. O filho mais velho trabalhava para que o seu pai fosse engrandecido. O filho mais velho também trabalhava pela família, mas ele queria reconhecimento. O filho mais velho só focava na sua primogenitude, ou seja, no seu título. E o filho mais velho não foi capaz de sequer ter o sentimento de perdão. O filho mais velho sequer teve a capacidade de se alegrar com o retorno do seu irmão. E Jesus traz essa mensagem com esse ênfase para mostrar para os fariseus daquela época, em que a mensagem de Deus era a única possibilidade, a vida em Cristo, o retorno para a casa do Pai, reconhecer os seus pecados, era a única possibilidade de voltar e de conseguir e conquistar a salvação em Cristo Jesus. Mas os fariseus não conseguiam compreender aquilo. O irmão mais velho não conseguiu sentir compaixão do seu irmão. Ele não o perdoou. Ele estava apenas ligado à lógica cultural, de ser então o seu único filho, já que o filho dele foi destituído, então eu sou o único filho. A gente precisa se alegrar com a conquista do outro, como igreja. A gente precisa entender que as nossas escolhas podem nos tirar aqui. As nossas escolhas podem fazer que nós vamos tropeçar qualquer dia desse. E por algum momento a gente pode sim se distanciar do Senhor, mas que o caminho está limpo e aberto para a gente retornar e receber a graça de maneira singular e de maneira extraordinária. Mas que quando nós estivermos aqui recebendo quem está voltando, nós temos também que limpar os nossos corações e se alegrar com a conquista do outro. Porque o filho estava naquela casa também. E eu vou repetir. O filho trabalhava para que a casa fosse engrandecida. O filho trabalhava para que o seu pai fosse engrandecido. Mas o filho também queria reconhecimento. E aí o pai fala com o filho. Quando o filho questiona ele,
no versículo 31, se você puder ir, vai lá, Lucas 15, 31. O filho foi lá e questionou o pai. Falou: pai, olha só, vindo porém no 30, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe um bezerro cevado. Aí o filho vai e fala assim: olha só, meu filho, com todo o carinho e o amor de pai. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as suas coisas, todas as minhas coisas são tuas. Ele estava naquela casa, mas o coração dele não estava naquela casa. O coração dele estava somente com a sua percepção, com a sua ganância, com sua vontade, com o seu querer. Assim, estamos muito das nossas vezes. Estamos dentro da casa do nosso Pai, como aqui, como igreja, mas o nosso coração não está entendendo que tudo que está acontecendo aqui nesse momento, nós também podemos tomar posse disso. Nós também podemos desfrutar desse banquete. E o filho preferiu não desfrutar daquele banquete do que ele também tinha direito, porque ele também fazia parte daquela alegria, fazia parte do amor do que o pai estava trazendo para ele naquela noite. Eu convido você a refletir com muito carinho. Juventude, eu convido você a refletir com muito carinho. Embaixadores, eu convido vocês a refletirem com muito carinho nessa mensagem que eu trouxe para vocês nessa noite. Porque vocês fazem parte desse banquete também. O pai, ele observa todas as suas escolhas. O pai, ele observa todas as suas palavras e todos os seus passos. Ele deixa você ir. Ele deixa você ir. E se você não quiser ir também, ele vai ficar olhando você aqui também, simplesmente não fazendo nada. Simplesmente não se alegrando pelas providências que ele bota para você. Mas ele vai deixar você ir. Mas quando você cair em si, você vai poder olhar para trás e continuará vendo um pai com o coração aberto, esperando você voltar, para que você possa desfrutar do melhor dele. Então não fique perdido dentro da casa do seu pai. Não fique perdido fora da casa do seu pai. Ela sempre estará de portas abertas para você recomeçar quantas vezes for preciso. Mas para isso, precisamos entender, assim como Agostinho compreendeu, que entrando em si primeiramente, esse é o primeiro passo para entendermos quem verdadeiramente nós somos. Entrar em si, entrar nos nossos corações e ver quem verdadeiramente nós somos. E só assim podemos verdadeiramente desfrutar do que o Senhor, do que o nosso Pai tem para nós. E aí nós iremos nos alegrar com a herança dele. Vamos orar? Fica de pé aí. Vamos orar nesse momento? Agradecendo ao Senhor pela possibilidade de retornar. Mesmo a gente, às vezes, escolhendo nos distanciar. Que a gente possa orar nessa noite, que essa oração seja uma oração de reconciliação. Se você compreendeu essa mensagem, se você entendeu o que o Senhor falou com você nessa noite, você vai orar nesse momento. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, porque você vai conseguir olhar verdadeiramente quem você é. E aí você vai cair na certeza de que, sabendo quem eu sou, você vai saber que você precisa muito mais de Deus do que principalmente de você. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, a Tua palavra é extraordinária e ela faz com que os nossos corações fiquem saltitantes e fiquem cada vez mais, ó Pai, maravilhados com a possibilidade de sempre contarmos com o Senhor. Meu Deus, assim como o filho pródigo, ó Deus, ensina-nos a olhar para dentro de nós e compreender, ó Deus, que o Teu amor é necessário para a gente. Ensina-nos a não olharmos como filho primogênito, com um olhar egoísta, com um olhar vaidoso, com um olhar puramente religioso, preso à cultura,
preso a dogmas religiosos, mas nos dê, Senhor, a possibilidade de perdoar, a possibilidade de abrirmos essa estrada de ligação com o Senhor e desfrutar, ó Deus, dessa festa, desse banquete que o Senhor promove. Que através do Teu perdão e da Tua graça, possamos nos alegrar toda vez, ó Deus, que uma alma retorna para Ti. Meu Deus, nos dê essa alegria, que possamos, ó Deus, caminhar contigo e jamais nos distanciar do Teu amor, nos distanciar da Tua palavra, ó Deus. Assim como na semana passada o pastor Alexandre trouxe a mensagem aqui, sobre honrarmos os nossos pais, e sabemos, ó Pai, que a única maneira que honrar o nosso Pai é seguir o Teu mandamento. Ensina-nos isso todos os dias, coloque nos nossos corações todos os dias, ó Pai. E Deus, continue manifestando o Teu poder nesta igreja, Senhor. Levanta, Deus, pessoas, ó Pai, apaixonadas pelo Teu reino, ó Pai, pessoas apaixonadas pela Tua palavra, Senhor. Levanta cada vez mais homens e mulheres, ó Pai, determinados e dispostos a pagar o preço, ó Pai, para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, ó Deus, para que possamos, ó Deus, caminhar em direção a Cristo Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.